Boa tarde. Queria inicialmente dar as boas-vindas aos presentes, aos estudantes, docentes e funcionários dessa universidade e também aos membros da comunidade externa, bem como quem nos acompanha pelo YouTube. Meu nome é Adriane Pelissoni, sou pedagoga e responsável pela área de orientação educacional do SAI, Serviço de Apoio ao Estudante, o principal órgão de assistência dessa universidade. Neste âmbito, fornecemos auxílio em relação à moradia, alimentação, transporte, cultura e suporte na área educacional e jurídica, além de ser responsável pelos trâmites burocráticos de todos os estágios da universidade. Queria registrar e agradecer a presença da pró-reitora de graduação, professora Eliana do Amaral, docente da Faculdade de Ciências Médicas, da professora Helena Altman, coordenadora do SAI e docente da Faculdade de Educação Física, da professora Sueli Polidoro, coordenadora do EA2 e docente da Faculdade de Educação. E, por fim, queria fazer um agradecimento especial à professora Elizabeth Mercuri, também professora da Faculdade de Educação, integrante do grupo de pesquisa Psicologia e Educação Superior, que tanto nos tem auxiliado no desenvolvimento de programas, atividades nos últimos anos na área de orientação educacional. Desculpem, quem me conhece sabe que eu sou bem espontânea, mas é um tanto diferente esse público aqui para mim. Neste momento, eu vou passar a palavra para a professora Eliana Amaral, que vai fazer uma abertura para vocês. Obrigada. Bom, boa tarde, para todo mundo. Eu queria dizer do prazer de estar aqui nesse evento, particularmente porque estou vendo as iniciativas do SAI, do Serviço de Apoio ao Estudante, no sentido de poder propiciar oportunidades de reflexão e de crescimento para o corpo discente e, por tabela, para o corpo docente, que a gente também precisa disso. E num momento em que está sendo convidado para falar o professor, então, Leandro Carnal, aqui da nossa instituição, bastante conhecido também fora dela, e que muitas vezes a gente não tem a oportunidade num público maior de ouvi-lo, visto que ele está trabalhando na sua unidade aqui dentro. A Pró-Reitoria de Graduação, que eu assumi recentemente, tem por responsabilidade a qualificação do processo de formação dentro da instituição no nível da graduação. E esse processo de qualificação significa uma série de coisas, e uma série de coisas que estão atreladas a rever com o corpo docente e com o corpo discente como estamos formando as pessoas, para que estamos formando as pessoas. Essa reflexão coletiva vai exigir a participação muito ativa dos estudantes. E eu quero aproveitar, então, que esse evento tem essencialmente mais estudantes do que docentes, para dizer que o envolvimento dos estudantes para a qualificação do ensino e da graduação hoje é uma necessidade. E esse envolvimento, ele não é um envolvimento exclusivamente, digamos assim, mais político, mas ele exige uma postura técnica, até de conhecimento um pouco do que é currículo, gestão de currículo, como se avalia se o seu curso está bom ou não está bom. E isso é para ser compartilhado entre estudantes, entre os discentes e os docentes. Então, eu quero me colocar à disposição para conversar com as lideranças discentes, para nós começarmos um movimento de uma qualificação e quase profissionalização do envolvimento dos estudantes na qualificação do ensino da graduação, e a gente está fazendo esse processo também para os docentes, com um apoio muito forte, então, do SAI na relação com os discentes e do EA2 na relação com os docentes e com os discentes que ensinam, que são, então, o ensino pós-graduandos e graduandos. Então, aproveitar essa oportunidade para um pouco dar esse recado, porque nem sempre eu consigo falar com um grupo de discentes. Então, aproveitem a palestra, estamos todos ansiosos para ouvir o Leandro. É importante ressaltar que essa palestra foi organizada pelo setor de orientação educacional do SAI, e é importante destacar que vocês conhecem muito o SAI pelas bolsas, né? E que esta área
ela diz respeito à orientação sobre a vida acadêmica e a gente promove diferentes atividades, sejam palestras como essas, sejam oficinas, sejam disciplinas. Nós temos muitas caras conhecidas das nossas disciplinas eletivas, na disciplina do Profis e também atendimentos individuais. Então, a gente sempre gosta de dizer, sempre na abertura do Saiba Mais, que pode ser uma oportunidade de eu identificar que eu preciso de ajuda ou que eu preciso recorrer a um serviço especializado disponível na universidade. Então, a palestra de hoje é um encerramento de um desses projetos da orientação educacional chamado Saiba Mais. Ele foi criado para oferecer subsídios a vocês, alunos, discentes, para aprimorarem o seu processo de aprendizagem na universidade, principalmente sobre formas de palestras, abordando temas relevantes à formação e também à vivência no ensino superior. Ele foi criado em 2011, já realizamos 32 palestras com mais de 5.500 inscritos e 3.000 participantes. Não preciso dizer que essa é a maior palestra, né, gente? Disponibilizamos mais de 20 vídeos e já tivemos 30.000 acessos. Nada comparado que o professor Karnal, gente, que começamos com uma palestra com 40 pessoas, e isso é muito importante, somente em 6 anos. A palestra está sendo transmitida e eu registro aqui os meus sinceros a equipe que auxiliou na organização deste evento. As duas profissionais, comigo, o setor de orientação educacional, a Marilda e a Maria José. O nosso estagiário, parceiro, porque o nosso estagiário é o estagiário, que nos ajudou. Vocês receberam o e-mail dele, o Gabriel, confirmou a presença de todos vocês. E todos os colaboradores da área de administração e estágio do SAI que estiveram aqui presentes. A palestra ela está organizada em 2 momentos. Um primeiro, a fala do professor Leandro, com 1 hora, e depois a gente vai abrir para rápidas perguntas. Quem estiver assistindo pode colocar algumas perguntas no YouTube também. Eu vou dar esses informes gerais de organização. Vocês vão receber um link, principalmente nos próximos dias, para comentar sobre a atividade e nos indicar temática que vocês gostariam de ouvir no próximo semestre. Além disso, vocês vão receber o certificado também pelo e-mail, tá bom? Então, é com muito prazer que eu agradeço o professor Leandro Karnal, que gentilmente aceitou esse convite para discutir essa temática tão importante conosco para a vida acadêmica e para a vida em geral, o protagonismo. Discutir essa temática é muito importante para refletir e também para aprimorar a nossa própria forma de aprendizagem e influenciar as nossas vidas e as vidas dos colegas. O professor Leandro é doutor e professor aqui da Unicamp desde 96, pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, é graduado em História pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, pesquisou no México, na França, na Espanha, e a sua formação mescla História Cultural, Antropologia e Filosofia. É autor de livros que tratam da história dos países, como a história dos Estados Unidos, sobre o ensino de história, como Conversas com um Jovem Professor, e História das Ideias, como Pecar e Perdoar. É colaborador do jornal Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, 0 Horas, entre outros meios. Já realizou inúmeras palestras, atividades de consultoria em conteúdo e curadoria para exposições artísticas e históricas. Agradeço ao professor o tempo, a dedicação para compartilhar conosco suas experiências e desejo uma boa palestra a todos. Boa tarde. É um prazer estar na minha universidade. Tive graduação hoje pela manhã e tenho, mais ou menos 5 minutos depois dessa palestra, uma banca de docência no IFIJ. Então, já vou me despedir de vocês, foi um prazer, foi uma alegria estar aqui. Já vou me despedindo de vocês, porque eu sairei rapidamente ao final, porque a banca às 2 horas no IFIJ. Mas o tema que me pediram é um tema interessante e é um tema bom para que a gente possa pensar essa questão. E, como sempre, historiador, eu gosto de pensar num ponto de partida, principalmente para vocês jovens,
Para pessoas que estão no começo de carreira, estudando ou começando a trabalhar, fica a pergunta: eu tomei a decisão certa? E se tudo der errado? Não? Quer dizer, o que me aguarda no futuro? Essa ansiedade que os tira da zona de conforto não é ruim, é a parte inicial de toda a carreira, e provavelmente os senhores e as senhoras sentirão depois falta desse período, como um casal sente daquele período inicial do casamento, depois que o casamento entra na sua reta e os conduz às bodas de ouro ou à morte. Então, a questão é válida, porque vocês não têm os elementos para tomar todas as decisões. Ninguém sabe sobre o futuro. O futuro não aconteceu. Logo, qualquer antecipação dele é equivocada. Quando eu era jovem, muito jovem, os continentes ainda eram unidos num só continente, Pangeia, não tinha começado ainda a deriva dos continentes, se dizia que a língua do futuro era o inglês, e a gente se dedicava muito ao inglês. Depois, na década de 70 para 80, me disseram: não, é o japonês, o modelo Toyota de administração, que vai dominar. O presidente do México colocou os seus filhos em escola japonesa e se diz: japonês é o futuro. Logo em seguida, o Brasil firmou o acordo do Mercosul e se disse que o espanhol dominaria. Nós tínhamos todos que estudar espanhol. Logo em seguida, com a ascensão chinesa, se diz que o mandarim era a língua do futuro. Minha recomendação: quando os alunos me perguntam que língua estudar, minha recomendação é clara: comece estudando a língua portuguesa. Essa é uma boa língua para vocês começarem. Dominem a língua materna. Segundo lugar, o inglês. As outras línguas vão subir e descer. O inglês continua importante. Qual será a terceira? Bastante plausível nos dias de hoje, uma terceira e uma quarta língua. Vai depender da sua área. Vai depender do campo que você se dedica. Se, como eu, vocês quiserem se dedicar ao estudo de mandarim, eu o faço há 11 anos, sem nenhuma perspectiva de falar, é só uma vontade de passar minhas manhãs de sábado, e como eu, vocês dedicaram ao mandarim, vocês vão descobrir bastantes coisas sobre os seus limites cerebrais, inclusive o que pode ou não pode ser feito. Mas eu faço essa pergunta porque eu decidi, ao preparar a fala, começar com um fato contemporâneo. Essa é uma pergunta feita por duas escolas do meu estado natal. Uma escola de Porto Alegre, católica, há 2 anos, fez aos alunos do terceiro ano a pergunta: como você se vestiria? Como viria a escola se tudo desse errado? Se o seu vestibular fracassasse, se a sua carreira pifasse, se o futuro glorioso que você tem à sua frente por estudar numa escola de elite, se você, sendo parte da elite brasileira, não desse certo. Quando foi feita essa experiência há 2 anos no Colégio Católico de Porto Alegre, houve muita reação, minha inclusive mandando uma carta para a escola. Como o mal é reincidente e o câncer às vezes volta depois da quimioterapia, uma escola de orientação evangélica na qual eu tive o privilégio, talvez, de ter dado aula há 35 anos nela, no início da minha carreira, fez a mesma pergunta e os alunos vieram vestidas de faxineiras, garis e atendentes do McDonald's. Logo, se tudo der errado, eu serei um trabalhador braçal. Primeira questão histórica importante: trabalhar com os braços, ser funcionário mecânico é sinal de fracasso. Trabalhar com o cérebro é sinal de sucesso. Isso é uma leitura que a história explica como acontece. A história nos explica. Num país de tradição escravista, que dos seus 517 anos teve 388 de escravidão e 517 de racismo total, essa situação não é, atenção, justificável, ela é só explicável. Nada justifica, mas eu tento, como historiador, entender. Ou seja, além disso, essas moças que se vestiram de faxineiras, o Estatuto da Criança e Adolescente manda cobrir o rosto de menores, além disso, essas pessoas fazem uma roupa insinuante de faxineira, lembrando outra tradição histórica. Funcionários de baixa extração, especialmente mulheres, podem ser assediados, porque são produtos que pertencem ao proprietário, ao neocapataz, que é o contratador. Então, temos aqui uma dupla leitura disso. Essas imagens, é claro que as pessoas fazem uma coisa pior. Um dos meninos se vestiu como vendedor de sorvete, uma função tão honesta e produtiva como qualquer outra, e outros se vestiram de presidiários. Aí uma outra associação: ser criminoso ou ser trabalhador braçal é a mesma coisa.
Esqueceram de incluir uma nova profissão, bastante recente no Brasil, que é o milionário presidiário. É uma profissão recente no Brasil, mas está em crescimento nesse momento, né? Esqueceram de incluir outras profissões, porque talvez o vendedor de sorvete, em alguma situação, ganhe mais do que alguns dos professores que sugeriram a atividade. Alguns vendedores, lojistas e outros certamente vão ganhar mais do que alguns professores nos meses em que as suas comissões forem especiais. Criminosos, vendedores, então, todos juntos nessa história, e vendedoras do Boticário. Achei particularmente agressivo, estou identificando ainda uma loja. Provavelmente algumas dessas pessoas são filhos de aplicadores da Bolsa, que não produzem outra coisa senão especular, e estão atacando pessoas que, como eu disse hoje no meu Face, pegam 2 ônibus, vão para o trabalho, trabalham 10, 12 horas atendendo babacas como eles, depois vão para a sua escola, estudam até 10h30 da noite, pegam 2 ônibus e vão para casa. Não? Se eu tivesse que pensar, e se tudo der errado, eu diria com certa dor, porque sou professor, acima de tudo, já deu errado. Deu errado porque alguém após 12 anos de estudo pensa isso. Deu errado. Deu errado. Aprender a ler e escrever, diz o grande Paulo Freire, é um processo duplo. O primeiro é técnico, é a decifração dos símbolos da escrita. Esse se resolve em línguas alfabéticas em 1 ano. E depois se aprimora a vida inteira. O segundo processo é a interpretação de símbolos culturais. Esse processo não foi feito aqui. Então, aqui é uma atividade preconceituosa, uma ideia muito infeliz, e que já foi criticada quando feita a primeira vez e agora continua feita. E a escola faz uma declaração dizendo que não era a intenção dela. Dizem que o inferno está repleto das pessoas que não tinham a intenção de serem grosseiras ou preconceituosas, não? Nós temos um Brasil baseado em 4 grandes estruturas preconceituosas que eu trabalho: a misoginia, a desconfiança das mulheres, o racismo, a demofobia, a desconfiança dos pobres, e a homofobia. São os 4 pilares do preconceito. Tem muitos outros preconceitos e outros subpreconceitos dentro dos preconceitos, como a transfobia e assim por diante, porém esses são a misoginia é o mais amplo de todos, porque atinge mais pessoas, e os outros também são fundamentais. Colocar como fracassado um vendedor do Carrefour, se tudo der errado, não, é uma questão que nos faz pensar. A sociedade brasileira tem que pensar muito. Recentemente a Unicamp aprovou sua política de cotas, para grande entusiasmo meu, e algumas reações geradas inclusive dentro da Unicamp mostram que na viagem para as Índias da igualdade nós não saímos ainda de Lisboa. Estamos começando. Metáfora de historiador. Não tem graça, mas é típico de historiador. Tem um problema grave envolvendo essa história. É a noção de trabalho e quais os valores. A primeira coisa que eu tenho que decidir na minha vida profissional, quais são os valores. O que move a minha vontade, o que move a minha energia, o que move o meu desejo. Se você tem um interesse focado em dinheiro, isto vai lhe afastar de algumas funções. Se você tem um interesse focado em trabalhos que não comprometam muito o horário com a família e as questões pessoais, isso vai lhe dirigir para outros campos. Então a primeira questão é de autoconhecimento, o que eu quero, quem eu sou, o que eu gosto, porque houve uma novidade em história. Há 300 anos, há 100 anos, vocês não escolheriam nem a profissão, nem o marido ou a esposa. Isso era uma prerrogativa da família. Você seria médico se seu pai fosse médico. Você seria advogado se seu pai fosse advogado. Você seria um camponês se seu pai e mãe fossem camponeses. O casamento seria arranjado, como é arranjado até hoje em sociedades tradicionais. Nós introduzimos uma novidade a partir do 19 e decisivamente no 20, a ideia de que se eu escolhi é bom, o que nem sempre é verdade. Mas você vai fazer isso? Mas é o que eu quero. Então tá, o mundo acaba de se transformar. Então a vontade passou a ser o condicionador contemporâneo da felicidade.
Os meus amigos islâmicos, como aqui na Unicamp, o Sr. Mohammed comenta exatamente isso. No Ocidente, a gente casa apaixonado e vai desgastando na relação. No mundo tradicional, islâmico, judaico ou indiano, você casa sem amor, só por afinidade familiar, e vai construindo a relação. Minha resposta ao meu amigo Mohammed: não tem problema, dá errado dos dois jeitos, né? Só dá errado num momento diferente, mas dá errado dos dois jeitos. Como eu sempre digo, casamento é um submarino, pode flutuar, mas sua estrutura foi feita para afundar, né? Para isso. Vamos examinar um caso de sucesso. Vamos examinar uma pessoa de sucesso, um empreendedor, um homem que está abalando a República Brasileira. Este homem foi capa da Exame, dita a verdadeira história de um campeão nacional. Há pouco tempo esse era o caso. Houve um outro, de uma empreiteira, que chegou a falar no Fórum de Davos. Ou seja, era um modelo. E com tal poder de fogo, que subornava não apenas grande parte do Congresso, da Câmara, da Presidência, dos tribunais, como países vizinhos. Aí o meu conselho a vocês: imaginem que um homem multibilionário, capaz de ter a seu dispor advogados extremamente competentes a peso de ouro, este homem está preso. Eu diria que nós não temos renda para sermos desonestos. Se quem tinha tanto dinheiro não conseguiu escapar da cadeia, imaginem a gente, para onde a gente vai, né? Pelo menos um deles trouxe uma lição para o Brasil. É muito importante ter um curso superior, nem que seja para cela especial, nem que seja para isso, uma das funções do curso superior. Todos aqueles que vocês veem hoje brilhando podem ser pessoas com uma história similar, ou não. Honestidade não é um privilégio nem de classe A ou B, desonestidade não é um privilégio de classe A ou B. Ainda que eu tenha feito uma brincadeira com uma vendedora esses dias, ela me deu dinheiro a mais, R$2, eu devolvi, disse: não, você deu a mais. Ela disse: como o senhor é honesto? Eu disse: minha filha, eu sou da elite branca brasileira, a gente nunca rouba pouco. A gente nunca, quando a gente rouba, nunca são R$2. A gente quebra a Petrobras, a gente arrebenta os estados, a gente sempre devolve R$2. A gente é super honesto, a gente é cavalheiro, abre porta, não? No atacado é que é o problema. No varejo, era uma brincadeira, mas não sei se ela entendeu, mas ela é verdade. Ela é verdade. Então, aqui nós temos uma oscilação a esse respeito, que nos leva a pensar esse momento, que naturalmente para você, jovem, é um momento que aturde um pouco, porque é uma novidade da crise política com crise econômica. Quem acha que a nossa inflação está alta, com menos de 7%, não lembra, que eu lembro na minha juventude, de ter 84% ao mês, no último mês do governo Sarney, 220% ao ano, no último ano da ditadura militar. Ou seja, todas essas questões são questões que nos ficam um pouco presentes, porque vocês tiveram certa consciência da vida durante um período de estabilidade econômica, que foi entre o governo FHC e o governo Lula. Aquele momento foi atípico, mas ele representa a maior parte da experiência de vocês. Para nós, aquele momento foi atípico, a estabilidade, porque a crise é quase permanente. A crise política é bastante forte neste momento. E há uma decepção com a política que é perigosa, porque à medida que a gente se decepciona com a política, nós abrimos espaço para os maus políticos. Então, o fato de haver maus filhos não invalida a paternidade. O fato de haver maus professores não invalida o magistério. É minha obrigação profissional. Só que antes eu corrigi o texto e disse: meu filho, ascensão não é assim, ascensão é com SC e depois com S. Faz alguns anos que surgiu uma novidade. Não, senhor, é assim que eu escrevo. Eu disse: não, eu vi que você escreveu assim, mas assim está errado. Não, mas é o meu jeito. Esse seu jeito é errado. Mas não é assim, cada um com sua maneira de se expressar. Não, a gramática não começou com você. Está terminando com você, mas não começou com você. É muito curioso, porque isso é uma novidade. Não é mais que eu esteja errado, porque eu, Leandro, estou com frequência errada, e os alunos estão com frequência errada. É o fato de que eu acho que eu determino a verdade. Eu determino a verdade.
E a verdade começou a ficar subjetiva demais, e o equilíbrio entre a liberdade individual, um grande privilégio, uma das grandes conquistas do mundo contemporâneo, vem ao lado de o quanto dessa minha liberdade pode ser exercida em função do coletivo. O quanto da minha decisão profissional só deve levar em conta o que eu quero. Um menino de 16 anos me escreveu há alguns meses dizendo: quero fazer história, meus pais são contra. Eu devo fazer? Eu usei para ele o exemplo que Sartre dá. Quando você quer fazer e tem dúvida, e procura um historiador para lhe dar o conselho. Sartre dá o exemplo da moça que engravida nas mãos de um nazista na França e não sabe se aborta ou não. Ela tem dúvida se consulta o padre ou a dona da clínica de aborto. Quando você escolhe o conselho, aí eu não sei se eu experimento maconha ou não, vou falar com a minha mãe. Essa é uma posição. Vou falar com os colegas da Unicamp, essa é outra posição, né? Cada um tem uma posição. Eu escolho os conselhos. E eu disse a ele: seus pais conhecem a você e conhecem um pouco do mundo e sabem que a escolha pelo magistério é áspera, uma licenciatura tem suas dificuldades, mas quando você estiver maduro e adulto, eles estarão mortos. Logo, a sua decisão não pode ser para agradá-los, mas leve em conta porque eles te amam. E este é um equilíbrio complicado. Ouça quem lhe conhece e tome sua própria decisão. Dizendo de uma forma menos filosófica, inclua seu esfíncter na reta. Inclua seu esfíncter na reta. Não dá para dizer nada mais forte a essa hora para esse público. Vivemos em meio a uma crise. Crise é um termo médico, crise é um termo hipocrático. Hipócrates de Cós se refere à crise como o comportamento do 7º, 14º ou 21º dia em que o paciente ou melhora de vez, ou vai. Nem a doença, nenhuma doença é permanente, porque nem a doença nem o paciente são permanentes. Resultado, em algum momento, um dos dois se vai. A crise não é permanente. A primeira questão é que a crise lhe obriga a pensar alternativas. Numa sociedade estável, você não precisa ter muitas alternativas. Dirigir na Bandeirantes, por onde eu venho para a Unicamp, em dia de sol, uma rodovia muito boa, não separa o amador do profissional, iguala. Dirigir numa estrada vicinal à noite com caminhões, barro e chuva, separa o amador do profissional. A crise vai fazer você empregar recursos com mais prudência. A crise vai fazer você reagir. Um grande colega nosso, infelizmente falecido, o professor Rubem Alves, escreveu um livro com o poético título Ostra Feliz Não Produz Pérola. Ou seja, o grão de areia leva a ostra a uma reação. Recobrir aquele problema com madrepérola, com nácar, e isso produz a pérola. É uma metáfora interessante. Ostra feliz não produz pérola. Faltam aos alunos, que eu usei para exemplificar no início, faltam a estes alunos, talvez, grãos de areia, para que a vida deles produza pérolas, e não o que está produzindo. Falta uma dificuldade. Falta um pouco de sensibilidade, para que você possa sair dessa crise e pensar o seguinte: crises passam sempre, essa passará. Em 15 anos, todos os políticos que nos incomodam hoje, todos eles septuagenários, em 15 a 20 anos não estarão mais aqui. Vamos fazer um minuto de silêncio para que essa energia se transforme. Em 15 anos, a maioria das pessoas que hoje ocupam os jornais não estará mais aqui. Nesse mundo de 15 a 25 anos, nos quais vocês serão profissionais formados, e espero de bastante reconhecimento e felicidade, vocês só terão desse mundo, provavelmente, a Rainha Elizabeth II, que é a única Highlander permanente. Logo, tomar decisões estruturais levando em conta problemas atuais é estrategicamente um problema. É tomar uma decisão muito importante baseada numa situação passageira. A crise vai passar. A crise vai passar porque toda crise passa. Os otimistas preveem que ela passa rapidamente. Os pessimistas acham que é o prenúncio de uma bem maior. E os realistas vão ter que se adaptar
a esse fato de que permanentemente não se trata de uma decisão profissional que vocês vão tomar, mas de decisões profissionais, porque vida é bonsai e não é agronegócio. Vida é bonsai. Vocês terão que podar uma folha, regar uma raiz, cortar um galho, trocar de vaso delicadamente. Vida nunca é agronegócio. Não dá para tomar decisões generalizadas. Vocês tomarão decisões as mais sábias desse momento, e essas decisões podem se transformar em decisões obsoletas rapidamente. Eu fui muito bem formado, louvo muito a quem me formou, aos meus professores, fui muito bem formado com habilidades na licenciatura, como por exemplo, mimeógrafo a álcool. Eu sei usar mimeógrafo a álcool. Eu sei usar retroprojetor com lâmina de acetato. Eu sei usar até uma coisa, agora sim, chutar o balde. Eu sei usar flanelógrafo. Grudar bichinhos no feltro para contar uma historinha. Algo tão útil, como eu escrevi há pouco num artigo, quanto tosquear uma ovelha. Não? Posso passar a vida inteira sem isso. Ora, tudo que me formou, meu exame, meu curso de datilografia, não tem utilidade prática contemporânea. Meus sobrinhos que não fizeram datilografia digitam mais rápido do que eu. Tudo que é importante no mundo de hoje, distinguir cabo USB de HDMI, eu tenho dificuldade. Eu vou tentando, eu vou enfiando, como toda pessoa de mais de 50, é pelo método empírico, eu vou enfiando para ver se entra ou não. Os jovens põem a mão em cima, sentem a vibração do cabo, medem os ohms do quadro e já sabem disso. Ora, provavelmente as habilidades que hoje caracterizam os jovens, como digitar com 2 polegares, ao contrário da terceira idade, que digita com um indicador, provavelmente essas habilidades de vocês serão inúteis daqui a pouco. Logo, vocês também se tornarão obsoletos. A questão é que eu não sei onde eu vou me tornar obsoleto. Eu não sei qual habilidade será requerida em maior grau. Ninguém sabe isso. Ninguém sabe absolutamente o futuro. Mas eu quero deixar claro, através de uma metáfora, que essa imprevisibilidade vem acompanhada de um fato importante. Preparo. Não sei o que ocorrerá o ano que vem, em 2018, não sei quem nos governará em 2018. Não sei onde estaremos em 2027, em 10 anos. Mas posso garantir com certeza que, do ponto de vista matemático, quem tiver mais habilidades, quem for mais bem preparado, quem tiver mais conhecimento, conhecimento é poder, Francis Bacon, quem tiver mais conhecimento estará melhor. Como eu já disse uma vez, se todos formos condenados a plantar figo em valinhos, o mundo se acabar, e se tudo der errado, nós vamos plantar figo em valinhos, não será igual para todos. Quem ler bem em inglês, lerá os melhores manuais de agricultura. Quem tiver mais sociabilidade, promoverá a festa do figo, a Miss Figada, né, a Figo Fest, e assim por diante. Quem tiver conhecimento tecnológico, vai tratar do figo liofilizado, do pó de figo, do figo sem lactose, sacarose, hidatidose, lordose, cifose, todas as coisas que possam fazer, e quem tiver conhecimento de mercado fará a commodity do figo, e vai lançar na bolsa o figo. Bem, a crise vem para todos, a reação será distinta para cada um. Vocês estão numa universidade de ponta. Se alguém acha que a Unicamp tem problemas, tem razão. Se querem se animar, vão para outra para ver. Vão para outra para ver. Vocês só podem ser infelizes se não conhecerem outra. Unicamp é a escolha de Adão, é Eva ou Amão. É isso que vocês têm, é a escolha de Adão. E é uma excelente escolha. Eu vim de outras universidades, frequento outras para dar palestra ou ir a bancas. A Unicamp é a melhor universidade brasileira. De longe a melhor universidade do Brasil. E digo isso tendo sido formado por boas faculdades, que têm virtudes, são engraçadinhas. A Unicamp é a melhor faculdade brasileira. E em vários sentidos isso. Logo, vocês têm na mão uma chance única, gente. Valorizem isso. Valorizem isso. Vocês vieram aqui para estudar, criar senso crítico diante do mundo, desenvolver relações pessoais, aprimorar-se como seres humanos, adquirir conhecimentos fáticos. Aproveitem isso.
Vocês estão num local ótimo. E o que não for bom aqui, onde há humanos não há coisas perfeitas, o que não for bom aqui a gente pode melhorar. Nós podemos melhorar, como já melhoramos várias vezes a Unicamp. Eu não sei o futuro. Eu, Leandro, não tenho ideia do futuro. Estou nessa instituição há quase 22 anos. Eu não sei o futuro. Mas eu quero garantir que essa linearidade de tempo, estabelecida por Santo Agostinho, capítulo 11 das Confissões, eu não sei esse futuro, mas vamos substituir passado como experiência, presente como ação e futuro como estratégia. Tudo que vocês trouxeram até essa tarde chama-se experiência. Dentro de 1 hora essa palestra será experiência passada. O presente é estar aqui dialogando comigo, mesmo que em silêncio vocês estão dialogando, concordando, discordando, aprofundando. Tudo que vocês decidirem fazer daqui para o futuro chama-se estratégia. Vai ocorrer muita coisa que eu não tenho o menor controle. Os mais bem preparados, os estrategos, termo grego, stratoagos, o líder do exército que desloca as forças onde elas serão mais necessárias. A estratégia vai fazer toda a diferença. Em 10 anos, estará melhor, em primeiro lugar, quem tiver um corpo funcional. Não precisa ser atlético, basta ser funcional. Que suba uma escada sem balão de oxigênio, que saia de um sofá sem auxílio da família e de outras forças externas. Um corpo funcional. Vai estar melhor quem estiver livre de vícios, porque vícios condicionam a liberdade. Todo vício, álcool, drogas, Netflix, todo vício, redes sociais, todo vício limita a sua liberdade. Quanto menos liberdade você tiver, menos apto você será. Não ter vícios não é uma questão de ser legal, é ser mais livre e poder dispor mais de si. Vocês são inteiramente livres para as suas decisões, inteiramente livres. E eu concordo com os estoicos, até o suicídio é um sinal de liberdade. Torna-te teu libertador, diz o grande Sêneca, filósofo estoico. Somos livres para as escolhas, mas não somos livres para as consequências das escolhas. Vamos tomar uma das cenas mais degradantes e difíceis que um ser humano chega, que é um viciado em crack na Cracolândia, em São Paulo. Ele é livre para experimentar a primeira pedra, que aliás vicia na primeira pedra, na maioria dos casos. Eu sou livre para ir agora a Cracolândia, comprar por um preço barato uma pedra e me tornar parte desse cenário Walking Dead. Eu sou livre, inteiramente livre. Só que no momento que eu fizer isso, eu não sou mais livre. Eu sou livre para comer o que eu quiser na hora da refeição. Mas tudo que eu comer vai se tornar parte de mim e a minha liberdade vai ser limitada. Eu sou livre para comer quem eu quiser, o que eu quiser, na hora que eu quiser, gente. Mas tudo tem um custo. Vocês são livres para fazer ou não atividade física, são livres para estudar ou não, são livres para experimentar drogas ou não, inteiramente livres. Mamãe está longe, papai está longe. Agora, uma vez que tomou a decisão, a sua vida vai estar marcada. Este é o problema. As pessoas acham que são livres para entrar e sair da sala liberdade. Elas só são livres para entrar. Só são livres para entrar. Você é livre, mas não é livre nas consequências. As consequências terão erros. Erros só tem de 2 categorias, fatais e não fatais. Os fatais são perfeitos, não implicam mudança de estratégia. Como se diz sobre cogumelos, todos são comestíveis, alguns apenas uma vez. Todo cogumelo é comestível. Eu estou aqui falando às senhoras e aos senhores por um único motivo, porque eu, Leandro, errei bastante. Eu, profissional e pessoal, compor-se como ser humano e como profissional implica aprender com o zelo. Toda cozinheira, todo cozinheiro cozinham bem porque queimaram muitas vezes a comida, erraram muito no sal. Toda costureira, todo costureiro furaram os dedos dezenas e dezenas de vezes. Cortaram errado, fizeram pontos ruins. Todo médico, todo historiador, todo filósofo, todo arquiteto errou bastante. E a experiência vai lhe ensinando, e isso é extraordinário. Isso é muito bom. Tenho vergonha do profissional que eu era há 30 anos. Cheio de entusiasmo, com pouca experiência, errando mais do que seria possível.
Então, aprendam com os erros. Aprendam com os erros, porque os erros vão definir sua carreira. E as mensagens sobre os erros aparecem com frequência. Os erros lhe tiram da zona de conforto. A zona de conforto é o maior inimigo da eficácia e da felicidade. Tudo que lhe agrada, tudo que lhe conforta, tudo que lhe deixa bem, diminui sua iniciativa. Se você atingiu uma zona de conforto, você começa a piorar. Princípio físico, entropia. Perdendo energia. Todo o sistema está transformando, trocando ou perdendo energia. Se você não abastecer de energia, você vai começar a diminuir. Tudo que não me leva ao meu desafio do meu potencial máximo, tudo isso vai me tornando uma ostra sem pérola. Quando eu cheguei a São Paulo, meu pai me deu a chance de escolher há 30 anos, quando vim para esse estado. Meu filho, dizia meu pai, você pode ir de Varig, VASP ou Transbrasil. Nenhuma das três existe mais. E uma delas dominava todo o mercado internacional brasileiro. E era uma das maiores companhias do mundo. E quebrou. Provavelmente por isso. Não tinha concorrência. Não estudo o case, mas provavelmente por isso. A zona de conforto é aquilo que faz com que eu fique no mesmo lugar, repetindo aquela pergunta que Freud, angustiado, fazia nos seus 2 anos finais em Londres, tomado de um câncer agressivo na boca e na faringe. Por que é que as pessoas buscam a infelicidade e quando a encontram ficam surpresas? Por que que alguém vai comer todo domingo no mesmo lugar, repetindo a mesma situação, termina o domingo infeliz, dizendo que não gosta, que não foi bom, e no próximo domingo vai de novo? Por que que todos os semestres eu dou um trabalho para os alunos, eles precisamos fazer logo, é grande. Eu disse, é grande. Aí passa-se um mês e eles me dizem, precisamos logo começar isso. Precisamos logo começar. E no outro mês eles dizem, não, dessa semana a gente vai se reunir. E, então vão se reunir, todos vocês se reúnam. E chega na véspera, passam a noite desesperados, fazendo entregas. E nunca mais, o próximo eu começo no dia. É estranho, não é científico. Não é científico esperar resultado diferente, considerando as mesmas condições de uma experiência. Protagonismo é eu decidir que meu corpo, meu conhecimento e no futuro minha renda, minhas características têm o meu dedo, ou pelo menos uma participação expressivíssima minha. Protagonismo é não se acreditar tomado de forças abstratas, metafísicas, externas a mim. Protagonismo é aquela pessoa que olha além do horizonte, perde aquela visão do imediato e passa a pensar além do horizonte. A Unicamp é uma chance extraordinária que ocorreu na minha vida. A mim como profissional, a vários de vocês como alunos. A Unicamp é uma chance extraordinária. Mas meu projeto de vida é maior do que a Unicamp, ainda que eu não seja maior do que a Unicamp. Mas meu projeto de vida, especialmente para quem é aluno, vai passar. Então aproveitar o máximo que a situação pode render. E já planejar o passo seguinte. Sabe inglês? Próximo passo, qual será? Será alemão? Será espanhol? Será italiano? Será mandarim? Depende de uma série de fatores. Terminou a graduação? Onde será a sua pós? Terminou o seu doutorado? Onde será seu pós-doutorado? Já morou um tempo nos Estados Unidos? Onde será a sua experiência na Ásia, na Europa ou na África ou no resto da América? Quer dizer, qual o próximo passo? Quando eu paro de andar, o mundo continua andando. Quando eu me imobilizo na minha zona de conforto e não vejo mais adiante, o mundo começa a superar, a minha racionalidade estratégica fica datada. Deu certo, conseguiu, obteve o que você queria, perfeito. Agora, qual o próximo passo para obter mais ou pelo menos o mesmo? Parou, está satisfeito, está bem, atingiu um bom ponto, começou a ser ultrapassado. Liderança é a capacidade de juntar consciência com ação. Só consciência não leva a nada. Só ação é perigosa. Consciência e ação levam a uma liderança. Eu não posso transformar o mundo, mas sigo a norma de Gandhi. Eu vou ser a transformação que eu quero ver no mundo. Eu não posso tornar o mundo um local ecologicamente sustentável. Eu não posso. Mas eu posso tornar minha casa, meu escritório e minha sala ecologicamente sustentáveis. Eu vou reciclar lixo,
eu vou ter esse cuidado. Eu não posso evitar que o mundo seja cafajeste, especialmente com as mulheres. Eu posso evitar que eu seja, que as pessoas ao meu redor sejam, que as pessoas que eu estou junto influenciam sejam. Ser a transformação que você quer ver no mundo. Eu não sou perfeito, obviamente. Ética não é o tratado da perfeição humana. A ética que os gregos desenvolveram, ela é o tratado da perfectibilidade, não da perfeição. Eu sou mutável, sou perfectível, estou em transformação. Eu não sou coordenado por nada. Eu odeio essas expressões como destino, karma. Eu só admito karma em Piracicaba e adjacências. Quando alguém diz karma, eu admito. Mas fora de Piracicaba, não admito karma. Ah, Leandro, me disse uma médium, em outra vida você seduziu pessoas com cabelo. Aí você veio nessa para aprender a não seduzir. Ah, Leandro, você fala bem, você é de aquário, é ar. Ar fala muito bem, né? Gêmeos também. Né? Mas que pessoa raivosa e cheia de ciúmes, Escorpião. Nossa, aguarda uma vingança 10 anos, né? Que mulher linda, Libra. Libra regida por Vênus. Bom, isso é pensamento mágico, gente. Gnomos, astrologia. Não, tudo isso é pensamento mágico. Simpático, divertido, mas inútil. Absolutamente inútil. Ora, pensamento mágico atrapalha a estratégia. Tirem da memória de vocês pensamento mágico. Outra coisa que atrapalha é vaidade. Sabe o que é vaidade? Quem está sentado pensando, por que ele não falou do meu signo ainda? Por que ele ainda não falou? Isso é vaidade. Juntar pensamento mágico com vaidade é fatal, gente. É a pior coisa possível. Vários pensaram, será que ele vai falar do meu? Será que ele vai falar do meu agora? Nada exclui o fato da minha responsabilidade, ou usando uma linguagem mais de mercado, eu sou sócio majoritário da minha existência. Isso é muito claro. Onde eu estou e onde eu posso estar implica esforço. Perguntam-me no Face, Leandro, como é que você consegue ler tanto? Eu disse, olha, um segredo que eu só partilho na Unicamp por amá-la. É assim, eu sento, abro o livro e leio. Terminado esse, eu fecho e pego outro. E quando dá sono, eu lavo o rosto, tomo um café, né, insisto, se não dá, tento fazer outra coisa para voltar. Como é que você acorda tão cedo? É assim, toca o celular, eu abro os olhos e começo o meu dia. É complexo, eu vou repetir o processo porque alguns não devem ter captado. Eu acordo às 4 da manhã, toco o celular, eu acordo, começo a trabalhar. Eu digo, mas eu não consigo, então morra, não venha me perguntar o que você deve fazer, né? Morra, né? É fundamental acordar cedo para atingir sucesso? Não. Há grandes pessoas que são notívagas e trabalham melhor à noite. Eu sou dependente da fotossíntese. Minha clorofila, minha xantofila e minha eritrofila precisam da luz. Eu não funciono à noite. Não funciono à noite. A questão não é que horas você acorda, mas como você é protagonista do seu horário. Como você domina o seu horário e não é dominado por ele. Independente se você acorda às 4 e trabalha muito, ou acorda ao meio-dia e vai até às 2 ou 3 do dia seguinte. A questão não é o horário, mas quanto eu sou protagonista deste horário. Quanto eu imagino que toda a ideia de amarra, de liames, de arames, de cordões, são construções do meu medo. Dizendo de uma forma direta, quando vocês aprenderem uma língua, quando desenvolverem uma habilidade física, quando aprenderem alguma coisa única, especial e de vocês, vocês vão ouvir de colegas que vocês têm sorte. Nossa, mas que sorte. Leandro, nossa, você vai bem no latim. Que sorte. Foi uma sorte que levou décadas. Como eu disse agora há pouco, uma senhora, nossa, eu daria a vida para saber o que você sabe. Eu dei a minha, senhora. Eu dei a minha, né? Tente dar também a sua, né? Começa logo. A vida será isso. É mais fácil para uns do que para outros. E cabe ao poder público garantir uma maior isonomia para que a meritocracia ocorra. E é por isso que eu sou um entusiasta das cotas. É para garantir exatamente a igualdade entre as pessoas, não a desigualdade. Senão eu coloco pessoas distintas, com provas iguais, e dizendo isso, ou como dizia um falecido político,
A liberdade do liberalismo é a da raposa no galinheiro. Eu preciso pensar claramente, gente, que trabalho e estudo não são castigos, apesar da concepção dominante no mundo católico, que o trabalho é uma imposição de Deus, como fruto da queda do paraíso. Nós somos seres que erramos. Na primeira empresa do mundo, chamada Éden Limitada, o proprietário selecionou 2 funcionários da casa, não quis ninguém de fora, cultura local, fez dali, treinou ali, código de compliance, só uma coisa de compliance, não pode comer dessa árvore, é transgênico, estamos estudando e não sabemos os efeitos, essa não pode. O resto pode tudo, casual Friday, todo dia pelado, todo dia na empresa, peladão, pode fazer tudo. Os funcionários aprenderam, disseram sim ao CEO, foram direto na árvore e comeram. Demitidos por justa causa, vão para o mundo, têm 2 filhos, um mata o outro. Primeira família do mundo, a mais perfeita do mundo, a criada diretamente na nossa tradição ocidental por Deus, tem 2 infratores, um assassino e um cadáver. Essa é a primeira família do planeta Terra, gente. A família perfeita que não tinha sogra, que não tinha nora, que não tinha genro. Esta família resultou em 25% de mortes, 25% de homicídio doloso e culposo e 50% de infração. Assim começou a humanidade. Trabalho não é castigo, erro é um aprendizado, errar é humano, não posso ter resultados distintos de valores. Quem tem dúvida entre resultados e valores, provavelmente está usufruindo da hospitalidade da capital do Paraná. Quem tem dúvida entre resultados e valores. Nenhum resultado é lícito se não se basear em valores. Toda vitória sem ética é uma derrota. Nunca posso estar com essa metáfora do anjinho e do demônio, como diz um amigo meu, que um médico está dividido. Tem ou não caso com a paciente? O anjo diz, não pode. E o demônio lhe diz, você é livre, maior de idade, ela também, qual o problema? Todo mundo faz isso. E o anjo diz, não pode. E o demônio insiste, vocês são livres, se amam. E o anjo usa o argumento final, mas você é médico veterinário. Não? Quem não entendeu, consulta um coleguinha mais sacana para explicar. Não posso ter choque porque não há uma maneira correta, porque todo desvio ético é um anabolizante. O que são anabolizantes, na sua acepção mais genérica, são atalhos, no qual, através de uso de um medicamento, de um produto perigoso, eu substituo esforço físico por química, com pequenos efeitos colaterais, degeneração do fígado, cirrose, câncer, impotência, demência, ataque cardíaco, AVC, pequenos detalhes mínimos. Só que eu vou atingir o resultado e vou morrer bonito. E todos apontarão no caixão, mas está bem, né? Nem parece que está morto. Todo desvio ético é um anabolizante. Ele funciona, só que ele tem um custo muito grande. Bandidos não têm Alzheimer, morrem assassinados antes. Pablo Escobar dominou um país inteiro, morreu assassinado. Al Capone dominou metade dos Estados Unidos e vai para a cadeia. O desvio ético é um anabolizante. O crime compensa, mas não compensa por muito tempo. Ele compensa, mas não para sempre. Crescimento tem que ser sustentável nas 3 estruturas sustentáveis. A primeira delas é o compromisso com o meio ambiente, a segunda é o compromisso social com o trabalhador e o terceiro é com a saúde da própria empresa. Se eu quebro uma dessas pernas, eu comprometo o futuro ou o presente dessa empresa. Felicidade não é um obstáculo à ética, e ética não é um obstáculo à felicidade, pelo contrário. Diz o grande Etienne Laboissy, e parafraseando Sócrates na Ética Nicômaco, que a felicidade é baseada na ética. Um homem ético é um homem tranquilo. Toca o celular, ele diz para a esposa, atende, olha que pessoa equilibrada. Seus amigos estão mandando fotos, veja o que é, devem ser orquídeas, bromélias, o que estão me mandando, né? A polícia me para na Bandeirantes, eu desço feliz, IPVA está pago, carteira está em dia, eu tenho os 2 modelos de extintores, tenho o kit de primeiros socorros, caso o policial seja saudosista. O caminho da ética é sempre o caminho mais curto, como eu digo aos alunos, dá menos trabalho ler esse capítulo que fazer uma cola. É mais reto.
O caminho da ética é o mais reto. Dá menos trabalho ser ético do que ser um criminoso. A pessoa que se desvia da ética é uma pessoa que vive assustada. E como dizem os americanos, eu gosto muito, não há uma maneira correta de fazer algo errado. Algo errado, independente dos seus objetivos, é errado. Absolutamente errado. É preciso restaurar essa ideia. Não há uma maneira certa de fazer o mal, gente. E todo projeto estratégico tem que passar por isso. Para eu cobrar a ética dos outros, eu tenho que cobrar a minha. Para eu dizer que eu sou contra corruptos no governo, o mínimo que eu tenho que fazer é não ser corrupto. Nem no trânsito, nem em casa, nem no trabalho. Para que eu possa apontar o dedo para o governo. O mais comum no Brasil é a pessoa cobrar a grande corrupção lá em cima e ser muito tolerante com a pequena aqui embaixo. É preciso lembrar que o compromisso ético não pressupõe uma escala de valores. Êxito com fraude é fracasso. Diploma com fraude é fracasso. Enriquecimento com fraude é fracasso. E isso lhe persegue. Isso lhe persegue para o resto da vida. Então, uma vida reta, clara, linear. De novo, ética não é a ciência dos anjos. Ética não é o caminho que eu devo seguir, porque eu, Leandro, sou perfeito. A ética existe porque eu, Leandro, erro. Faz um mês aconteceu uma coisa que não acontecia há anos. Recebi uma multa. Entrei na faixa do ônibus, na Avenida Paulo VI, em horário que eu supunha que podia. Eu estava errado. Não podia. A multa é justa, é correta, vou pagá-la. Incorporei os pontos. Eu, Leandro, errei, vou me emendar, vou me informar melhor sobre os horários da faixa de ônibus. Foi um erro que, felizmente, não teve danos maiores, fora a minha infração que aconteceu. Isso me torna uma pessoa ética, não ser perfeito. Agora, querer passar os pontos para a tia de idade que ainda tem carteira, recorrer tendo cometido a infração, isso me torna um canalha. E eu volto a Etienne no Café Filosófico que eu fiz aqui em Campinas, na CPFL. Etienne Laboissy, texto que acabei de publicar. Ora, o prêmio do ético é a amizade. O castigo do canalha é só ter cúmplices e não amigos. Quem é ético tem amigos, quem é canalha tem cúmplices. E o que é um cúmplice, acrescento eu, Etienne Laboissy? É alguém que faz delação premiada no futuro. Quando sente apertar o seu, ele denuncia o outro. Delação premiada é ladrão denunciando outro ladrão para escapar. Tenho que controlar o tempo para não ser controlado por ele. Tenho que parar de viver correndo atrás das coisas. Tenho que orientar o tempo para não ver correndo atrás do ônibus, correndo atrás do transporte, correndo atrás da aula, correndo atrás de tudo. O tempo tem que me servir, é o único objeto que não volta atrás, para eu não ser afogado pelo excesso de coisas. A todo instante o mundo quer tomar o meu tempo. E-mails, WhatsApp, fotos, e as pessoas respondendo, eternamente com o potássio, kkk, o tempo todo, kkk. Parem de fotografar comida no bandejão e postar, gente. Parem. Não é o caso. Parem de fotografar tudo que vem. Não mandem. Parem de dar bom dia em grupo de WhatsApp, pelo amor da Unicamp, gente. Campanha nacional. Botou bom dia no WhatsApp, deleta do grupo, bloqueio. Bom dia com flores, crime grave. Crime grave, com música, com animação, com gift, imperdoável. Evitem essas pessoas, são problemáticas. Aproveitem o tempo, né? Acordem no horário que precisam, façam adequação entre o que vocês precisam fazer e o tempo, para responder essa pergunta que o filósofo Michel de Foucault nos fez tão bem. O que nós estamos fazendo de nós mesmos? Qual é o projeto de vida que eu estou levando adiante? Quanto eu vou conseguir produzir daquilo que eu quero como objetivo? Quanto eu incorporo do conselho do genro de Marx, Paul Lafargue, ou do sociólogo italiano Domenico Di Masi, de ócio criativo? Ou, no caso do Lafargue, de o direito à preguiça. Para eu criar, eu preciso de momentos de interrupção. Também. Preciso de momentos de paz e meditação para me tornar um tarefeiro. Quanto eu estou pensando estrategicamente, quanto eu me conheço, quanto eu sei quem eu sou. Conhece a ti mesmo. A frase de Sócrates que nos convida a uma reflexão muito importante. O homem que conhece a si, conhece aos deuses e aos outros homens, diz o grande Sócrates na boca de Platão.
Ou seja, a maioria das pessoas tem de dizer, não, eu faço esse final de semana, eu posso. Não pode. Não consegue. Não, mas se eu dormir um pouco menos, não consegue, vai babar, vai desabar. Conheçam-se, seus limites físicos, suas possibilidades intelectuais. Trabalhem com isso, sempre. Consciência. Consciência que eu não sou sozinho. A grande ética, eu falei, aristotélica. A pequena ética chama-se etiqueta. Multiplicação de 4 fórmulas da pequena ética. Por favor, com licença, muito obrigado. E usando a próclise indevida, me desculpe. São 4 formas que reconhecem que eu não estou sozinho no mundo. Já disse dezenas de vezes e vou continuar repetindo sempre na Unicamp e fora dela. Respeitar o juiz do Supremo Tribunal Federal não é ética, é bom senso. Um cara de 2,10 metros, 3 faixas pretas, 120 quilos de músculos, passa na minha frente, não pede licença, digo, tudo bem. Isso não é ética, é Newton. Massa maior, massa menor. Isso não é ética, é prudência. Quem tem medo, aconselham as pessoas. Ética eu verifico com a funcionária terceirizada da limpeza. Ética eu verifico com as pessoas iguais ou abaixo de mim. Ética com os de cima é prudência e pode ser ética maquiavélica. Ética é com as pessoas com quem não precisaria ser ética, é etiqueta. Já disse e vou repetir. Etiqueta não é o domínio do garfo e faca, isso é frescura de classe média em ascensão. Quem sabe tudo sobre garfo e faca e maltrata o garçom, não entendeu o que é etiqueta. Entendeu só a frescura, não entendeu o essencial. Sei tudo sobre o copo correto para o Cabernet Sauvignon e trato o garçom mal, está na hora de eu voltar para aquela escola e perguntar o que deu errado, aquela do início. Conhecimento é poder, diz Chico Toicinho, Francis Bacon. Conhecimento é poder. Isso nunca mudou, isso nunca vai mudar. Conhecimento é poder. Tudo que eu souber me empodera. Tudo que eu souber me empodera. Um livro que eu acabei de ler há uns meses, Como Criar uma Filha, uma criança feminista, de uma grande escritora da Nigéria. Ela diz, ensine a menina que ela não pare de estudar. Quando ela começar a parar de estudar, ela começa a ficar desempoderada. Um livro muito bom, por sinal. Como criar uma criança feminista. Como torná-la consciente de que conhecimento é poder. Conselho dos budistas, estejam onde vocês estão. Quando estiverem estudando, estudem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem namorando, namorem. Quando estiverem na aula, estejam na aula. Parem de ficar olhando o celular, abrindo coisas, olhando para a rua. Hoje de manhã aconteceu na graduação. Começa a chover, todo mundo fica olhando, como se estivéssemos no Saara e a chuva fosse um fenômeno extraordinário. Todo mundo fica olhando, hipnotizado para a chuva. Estejam onde vocês estão. É uma coisa que eu levei tempo para aprender. Depois a gente sai correndo, como eu sairei daqui. Mas enquanto eu estou aqui, é uma ocasião única, especial. E eu tenho que estar inteiro aqui dentro. Controle de Narciso. Quem se conhece se controla, quem se controla ganha muito. Toda vez que eu sou ofendido e não revido, eu ganhei. Estou me vencendo no trânsito, em qualquer outro lugar. Controle de Narciso é onde as pessoas mais erram. Narciso é um grande equívoco. Escolham as lutas, são pouquíssimas. Luta contra o racismo, luta contra a misoginia, luta contra a violência das crianças, luta contra a pedofilia. Escolham essas lutas. Valem a pena, dediquem a vida e deem a vida por elas se necessário. As outras, trânsito, nunca vale a pena. Tendo razão ou não tendo razão. Briga em família, família é herpes, gente, volta sempre. Você briga, aquilo volta e volta. Família é herpes, baixou o sistema imunológico, volta, aparece de novo. Não briguem em família, vai voltar, vai voltar. Escolham as lutas, são poucas. Essas deem toda a energia. As outras, ele passou na minha frente na catraca do ônibus. Vai mudar o mundo, o eixo da Terra parará de girar. Né? Deixa aquele indivíduo seguir para o seu destino. Não? Escolham as lutas, são poucas, muito poucas que valem a pena. Ouçam muito, conselho do Polônio no Hamlet para o filho Laertes. Deem seu ouvido a todos, a sua boca para poucos. Reflitam muito e por fim ajam. Quem age e depois reflete, vai ter que ouvir o que não quer. Reflitam muito. Não precisa emitir sua opinião sempre. É uma coisa que acabei de dizer aqui antes na conversa.
que tínhamos nos bastidores. Comuniquei na Unicamp, emocionado semana passada com a decisão do Consul das cotas, emocionado, realmente me tocou. Coloco no meu Face, Unicamp aprovou o cota. Pessoal, eu não concordo, mas que bom, né? Mas já foi aprovado. Quem tinha poder de decidir era o Consul, nem você, nem eu, por sinal. Era o Consul. Né? Ah, mas eu sou contra. Mas morra, vai continuar aqui. Não precisa dar opinião sobre tudo, gente. Não precisa, não deem sempre. Espere a pessoa pedir, ou veja se quer a opinião. Não precisa dar todo dia, toda hora, só de vez em quando for importante dar opinião. Tenham ações estratégicas, senão vocês se perdem no excesso de tarefas. Tenham ações estratégicas. O futuro sempre é fruto das escolhas do presente, que daqui a pouco se tornam escolhas do passado. Tudo que vocês decidirem hoje estará impactando o ano que vem. O futuro é hoje. E a partir de agora esse futuro está ocorrendo. Tudo que eu decidi sobre minha saúde, sobre meu conhecimento, agora vai marcar esse futuro. Eu, Leandro, não fiz a primeira graduação pensando, vou estudar muito, porque um dia terei o prazer de falar na Unicamp para vocês. Eu não sabia disso naquela época. Porém, isso aconteceu. Todas as decisões são tomadas a partir de uma ideia que eu gosto muito de uma escultora norte-americana, Bob Carlyle, uso muito essa imagem, gosto muito dela, que é um homem se esculpindo. Esculpir-se. Partes minhas que não estão prontas, partes que têm que ser melhoradas, partes que já têm que ser substituídas. Esculpir-se, diariamente. O que me incomoda neste momento em mim? No meu comportamento, no meu conhecimento, naquilo. O que eu posso melhorar para ser um cidadão mais crítico, mais útil? Emprego é o que me dá dinheiro. Todo mundo vai ter um emprego na vida. Trabalho é o que me torna socialmente inserido. Trabalho é o que torna a minha vida útil. Trabalho é um projeto de vida. Emprego é aquilo que você faz uma época para conseguir sobreviver. Todo mundo vai ter um empreguinho. Trabalho é uma decisão de vida e que molda a minha vida. Construir-se faz parte disso. Um novo país, uma universidade cada vez melhor. A Unicamp é excelente porque pessoas antes de mim estiveram aqui e tornaram a universidade o que ela é hoje. Daqui a pouco outras pessoas continuarão a fazer isso. Cada um de nós tem uma pedra a colocar nesse muro e para isso eu preciso me construir. Esse é o Self-Made Man da Bob Carlyle. E o resultado dessas medidas sobre carreira, vida universitária, decisões, é, para encerrar, a chamada vida plena. O que é uma vida plena? Não é uma vida de felicidade total. Isso se chama Facebook, não vida. Não é uma vida de alegria a todo instante, que é o grande problema do Face. Ninguém publica brochei. Ninguém no Face publica brochei, kkkk. Ninguém coloca isso. De novo, mais uma vez. Todo mundo coloca que suas férias são ótimas, sua família é maravilhosa, seu estudo, suas pessoas e assim por diante. Vida plena não é a vida de ser feliz a todo instante. Isso não existe. Vida plena é a vida em que eu me sinto protagonista dessa vida e sei que hoje eu estou bem, amanhã posso perder alguém querido e posso estar mal, mas eu continuo no controle dessa vida. Não importa o que eu vá fazer, alguém que eu gosto vai morrer. Não importa o quanto eu me cuide, alguém vai morrer. Eu não preciso ter medo da morte, porque como diz o filósofo Epicuro, eu nunca estarei com ela. Quando ela chegar, eu não estarei. Enquanto eu estiver, ela não estará comigo. Ninguém nunca encontrou a morte. Ninguém diz oi para a morte. Quando ela diz oi, você já foi. Logo, eu não temo a minha, mas me incomoda. Já perdi meu pai. Me incomoda que as pessoas que eu amo possam partir. Eu continuo senhor da minha vida, com plena saúde, estando bem profissionalmente, e serei senhor da minha vida, chorando, ou estando mal por algum motivo. Eu continuo senhor da minha vida. Né? Isso é a vida plena. Não sou uma folha levada ao vento, não sou uma formiga, não sou uma abelha, que por código genético não tem escolha. Formigas nunca têm crise de consciência. Abelhas operárias jamais disseram, é só isso? Eu queria mais, por que não posso ser rainha? Nenhuma abelha operária, a não ser no desenho BI, nenhuma abelha operária jamais pensou, eu queria tanto ser uma vespa, elas são tão, mas não. A ambição é própria da liberdade. E só os humanos são ambiciosos. Isso é a nossa desgraça e a nossa alegria.
Isso é uma vida plena, essa é a vida que transforma. Essa é uma fórmula boa, gente. Estando sorrindo ou estando chorando, eu tenho consciência que eu controlo a minha vida. E é isso que, grosso modo, os filósofos chamam de felicidade. A capacidade de controlar sua própria vida em momentos distintos. Era isso que eu queria dizer nessa hora. Gente, muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado. Temos o espaço das perguntas, né? Temos alguns minutinhos e queria abrir então o espaço para as perguntas para quem se sentir à vontade. Ok? Eu só vou pedir para falar ao microfone, porque nós estamos transmitindo, senão as pessoas não conseguem ouvir. Boa tarde, professor. Boa tarde. O filósofo francês Montaigne, no seu ensaio do pedantismo, diz que o conhecimento sem o entendimento, sem a absorção espiritual daquilo que se conhece, é como o alimento levado por uma mãe pássaro a seus filhotes, e ela não absorve isso. Você não acredita que o problema ético atual do Brasil seja justamente esse excesso de conhecimento sem absorção e compreensão verdadeira? Eu gosto da definição de Montaigne. Podia também citar Hegel, que diz que erudição não é ciência, no sentido que saber não é de fato compreender, e que um computador não tem consciência, ele apenas sabe num código binário 0 e 1. Então, absolutamente correto Montaigne, que nos seus ensaios, em todos os seus ensaios, sempre toca nessa questão da consciência das coisas. Isso é fundamental. No que se debate hoje sobre ética não tem a ver com conhecimento formal, já que conhecer coisas não nos torna mais éticos. O Brasil, historicamente, é roubado por doutores poliglotas. Essa é uma tradição histórica brasileira. Saber francês e inglês, ter lido a Ilíada, não torna ninguém ético. A ética não depende do conhecimento formal. A ética depende de uma consciência do outro. Na Ética Nicômaco, Aristóteles diz que todos nós nascemos aéticos e que os pais e os outros têm que ensinar aquela criança a perceber o outro, que é a ética. E que essa ética pode ser ensinada porque todos nós, diz Aristóteles, confirma Comênios, autor da Didática Magna, que todos têm capacidade de aprendizado, porém em ritmos diferentes. Logo, todos têm que ser ensinados. Exemplos, para você não pensar num ser humano como imutável. Quando eu era criança, ninguém usava cinto de segurança no Brasil. Ninguém. Nós sentávamos no carro, meu pai freava e por força inercial, todos éramos atirados pelo vidro e ríamos muito. Alguns morriam, mas nós ríamos muito na infância. Coerção e consenso. Coerção através de multa, consenso através de educação. Os brasileiros foram convencidos a usar multa. Mudou. Hoje todos os brasileiros praticamente usam cinto. Quando eu era criança, tomávamos banhos épicos. A água era um bem infindo. Acreditávamos na frase de Caminha, que aqui tinha água permanente. Hoje, nossos filhos e netos têm mais consciência dos limites de um bem como a água doce. Isso mudou. Brasília é a única cidade do Brasil onde os carros param na faixa de segurança. É a única do Brasil, porque houve coerção e consenso. Botaram um guarda em cada faixa. Fizeram campanhas, mudou. Logo, tudo pode ser mudado se o conhecimento for incorporado através do consenso de que aquilo é importante. Agora, conhecimento forçado, tem bastante razão Montaigne, conhecimento que eu transporto de um lugar a outro, como na metáfora, nesse caso, metonímia da mãe pássaro, eu, neste caso, estou diante simplesmente de transmissão, que no século XIX estaria de acordo com o chamado positivismo, a simples classificação, enumeração do conhecimento e não o seu debate. Sartre ironizou esse tipo de questão, quando em 1938 escreveu A Náusea e falou de um intelectual que estava lendo a biblioteca em ordem alfabética. E ele estava na metade da biblioteca feliz, supondo que o volume era
o sinal da sua erudição. Sartre ironiza esse tipo de intelectual que vai dizer, eu já li as obras completas de Marx. Né? Bem, citando o apóstolo Tiago, o demônio conhece tudo de Deus, e mesmo assim é o demônio. Os demônios nunca são ateus, né? Porque eles sabem quem os jogou no inferno. Então o demônio sempre acredita em Deus. Ele sabe tudo, mesmo assim aquele conhecimento não transformou sua vida. Conhecer sem deixar se transformar pelo algum conhecimento é ser um demônio, é ter consciência sem ética e sem caráter. Outra questão, a segunda e derradeira, para eu pular sem almoço para outro lugar. É bom, é bom. Educa o caráter. Mais uma questão. Não? Então, gente, já pedindo desculpas porque sairei voando. Muito obrigado pela chance de estar na minha universidade, falando com a minha comunidade universitária. Ouçam o que eu disse, afastem o que acharem desnecessário, reflitam, pensem, levem adiante, transformem-se, que essa também a minha meta de vida, ser melhor, ser um pouco melhor. Isso nos une aqui, e nesse espaço privilegiado que se chama Unicamp. Muito obrigado pela atenção de vocês.